dia, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Como é importante ter você aqui conosco, participando, interagindo, aprendendo mais da palavra de Deus. É importante para nós a sua participação. Então, deixe seu pedido de oração. Aqui é mais um programa Vida Devocional. Então, esse momento aqui de leitura da palavra, oração pelos pedidos aqui postos. Então, fique à vontade. Diga de onde você faz parte, onde você mora, deixe seu pedido de oração, o seu comentário, que esse período aqui da manhã muito nos abençoe e que Deus fale grandemente aos nossos corações. Como é importante, né, ter essa prática, essa vida de devocional diário. Então esse programa vem para ajudar nessa dinâmica da nossa vida, né, aprender mais da palavra de Deus dia a dia, compreender as suas verdades e que Deus fale aos nossos corações. Eu queria, antes de fazer a leitura bíblica, convidar o irmão e a irmã que está aí, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe as mensagens bíblicas, os programas para as pessoas que estão ao seu redor. De certo, com certeza terá uma mensagem de Deus para a sua vida e para a vida das pessoas que estão te rodeando, seus amigos, seus familiares, pessoas que estão precisando de uma mensagem poderosa de Deus. Seja um agente, seja um missionário online, seja um agente que compartilhe essa mensagem às demais pessoas que estão na sua convivência, no seu lar, no seu trabalho. Então, compartilhe, separe trechos, separe um vídeo específico para determinada pessoa, para que ela possa aprender mais das verdades de Deus, para que ela possa se esmerar mais em conhecer ao nosso Deus. Hoje, o nosso devocional vai ser baseado ali em 2 Reis, capítulo 4. E eu quero ler os versículos de 8 ao versículo 10. 2 Reis 4, 8 a 10. Diz o seguinte o texto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu esposo, seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela sua palavra. Que ela fale grandemente aos nossos corações, ó Pai. Nos fortaleça para que nos dias maus nós possamos estar confiados na sua mão, na sua boa mão, e que a sua palavra nos instrua a viver de modo digno do Evangelho. Que a sua palavra, meu Pai, nos oriente, nos fortaleça e que possamos cumprir as suas verdades de acordo com a sua santa palavra e que nós possamos ser instrumento em suas mãos. É assim que nós te oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero falar hoje um pouco para os irmãos sobre a prática da hospitalidade bíblica, né? A preocupação, irmão, com o outro está arraigada na visão tanto do povo de Israel como no cristianismo de modo geral. E a gente vê isso desde os primórdios ali do povo de Israel, do povo hebreu. Por exemplo, em Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10... nós vemos ali o cuidado de Deus ao estipular uma lei específica que tinha um propósito de cuidar dos pobres e cuidar dos estrangeiros. O texto lá em Levítico, capítulo 19, vai dizer o seguinte, olha: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha como é interessante, irmãos. Deus, cuidando do pobre e do estrangeiro, estipula uma lei para o povo de Israel, que eles não poderiam colher todos os frutos da sua terra, e que as extremidades
da sua terra sejam deixadas, aqueles frutos, para as pessoas que são mais necessitadas, são pobres, para os estrangeiros. E não apenas isso, os frutos que caem no chão, aqueles frutos deveriam ser também destinados para esse povo, para o estrangeiro, para o pobre. Irmãos, a gente vê desde o Antigo Testamento o cuidado de Deus, a preocupação de Deus com as pessoas. E a visão da hospitalidade bíblica é tema recorrente, irmãos, em toda a Escritura. A gente olha, por exemplo, vários personagens bíblicos no Antigo Testamento que fazem uso da hospitalidade bíblica com as pessoas. Eu quero trazer aqui 2 exemplos. E além desse exemplo aqui, que nós vamos falar um pouco hoje. O primeiro exemplo aqui é Abraão, com os 3 estranhos que apareceram em sua porta. Irmãos, ele não mediu esforços para servir aqueles homens. Ele serviu do bom e do melhor, pediu para Sara preparar as medidas de farinha, separou coalhada, separou leite, mandou matar um novilho novo para seus hóspedes. Ele acolheu aqueles irmãos, aqueles homens, aqueles 3 homens, até então estranhos, mas no seu coração estava o desejo de servir aqueles homens e agindo com hospitalidade, sendo hospitaleiro com relação àqueles homens. Mas também nós vemos a história da viúva de Sarepta e o profeta Elias. Aquela mulher não tinha mais nenhum alimento, o único alimento era a última porção de comida que ela tinha. E essa última porção ela serviu ao profeta Elias. Ela foi hospitaleira com aquele homem. E nós vemos a história e ela continua como Deus agiu poderosamente na vida daquela mulher. Mas também, irmãos, não apenas no Antigo Testamento nós vemos a hospitalidade, mas também vemos no Novo Testamento. A exemplo de Marta e Maria, que abriu suas portas para o Senhor Jesus e seus discípulos estarem ali hospedando aqueles homens, hospedando o nosso Senhor, hospedando os discípulos e preparando um grande banquete para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem restabelecer suas forças físicas. Nós também percebemos que a prática dos cristãos do primeiro século, irmãos, eram se reunir de casa em casa. Eles eram hospitaleiros uns com os outros. Nós percebemos, e quando lemos a Bíblia, nós vemos que a hospitalidade é um mandamento mútuo. Sejam hospitaleiros sem murmuração, é assim que o apóstolo vai nos orientar. Devemos ser hospitaleiros. E devemos fazer com todo o coração, abrindo o nosso coração e sendo instrumento nas mãos de Deus. Mas também nós vemos o exemplo de Lídia, nova convertida, que demonstrou um espírito hospitaleiro ali para com Paulo e Silas, que abriu a porta da sua casa para que eles pudessem partilhar de alimentos, partilhar de momentos especiais. A Bíblia nos orienta a prática da hospitalidade. Ela nos orienta que devemos ser hospitaleiros uns com os outros. Mas também, irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver que Eliseu estava aqui no começo da sua carreira como profeta, do seu chamado de Deus para ser profeta. No capítulo 2 nós vamos perceber que o Eliseu se torna o sucessor do profeta Elias. E a partir do final do capítulo 2, nós vamos perceber, irmãos, que ele agora tem um protagonismo e as suas ações como profeta de Deus. Por exemplo, no final do capítulo 2, nós vamos perceber que, pelo poder de Deus, o profeta Elias torna as águas de Jericó saudáveis. Ele, no capítulo 3, vai predizer a derrota de Moabe. E no começo do capítulo 4, nós vamos perceber aí que o profeta Eliseu abençoa a vida de uma viúva. Age com graça, pelo poder de Deus na vida daquela mulher.
E o texto que nós lemos aqui, a partir do verso 8 até o versículo 37, nós vamos ver a história dessa mulher sulamita. E algumas coisas nós aprendemos com relação à hospitalidade bíblica quando vemos a história dessa mulher. Primeiro, irmãos, nós vemos na história da mulher e na vida dessa mulher que ela tinha uma percepção da realidade em que vivia. Essa mulher, irmãos, não estava aquém da sua realidade. Ela não deixou que suas riquezas a cegassem da realidade em que vivia. Infelizmente, nós vamos ver muitas pessoas que são ricas, muitas pessoas que têm condições financeiras e elas acabam se perdendo em suas riquezas e parece-me que elas não veem a realidade em que vivem. Ela não vê o que se passa ao seu redor. Ela está tão cega das suas próprias riquezas que ela esquece, ela não consegue mais ver que ela deve ser e deve agir de forma a cuidar do outro, a se preocupar com o outro. É por isso que o reino de Deus tem que ser visto como um reino de fato. Porque se nós vemos o reino de Deus como reino, nós veremos que nesse reino não existe só eu. Mas existem várias pessoas que precisam do meu alento, que precisam da minha ajuda, que precisam da minha ação como instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Essa mulher não deixou se cegar pela riqueza. Apesar de o texto trazer que essa mulher se achava muito rica, ela tinha muitos bens, ela tinha muitas posses, mas isso não atrapalhou dela ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar o profeta. E por ela perceber a sua realidade, ela via ali e observou que o profeta Eliseu passava frequentemente por aquela região, nas suas viagens ministeriais. Ela percebia que aquele homem de Deus estava de lá para cá fazendo o trabalho no reino. E é interessante, nós percebemos isso, né? Que isso chamou a atenção dessa mulher. Ou seja, o profeta Eliseu era um profeta ativo na obra de Deus. O profeta Eliseu fazia o seu trabalho corriqueiro com o reino de Deus, levando a mensagem de Deus como profeta, mas também agindo com poder, com graça, pela mão de Deus para abençoar os outros. Na pouca trajetória aqui que ele já tinha como profeta, nós percebemos que ele já agiu muito na vida dos outros, abençoando outros. E aquela mulher percebeu algo diferente naquele homem. Ela viu que aquele homem era ativo no trabalho do reino de Deus. E aí, por perceber a realidade em que vive, ela sentiu o desejo, irmãos, de alimentar aquele homem. E o texto vai dizer no versículo 8 que ela constrangeu o profeta Eliseu a que comesse pão. Talvez aquele homem não tivesse tanto tempo assim para separar, para se alimentar, e ela foi instrumento nas mãos de Deus para que este homem, para que este profeta, para que o profeta Eliseu estivesse ali se alimentando e se fortalecendo fisicamente. Ela foi agente das mãos de Deus para abençoar a vida do profeta, porque ela percebeu a realidade em que vive. Pare e pense um pouco, irmãos. Quantas pessoas estão ao nosso redor que precisam do nosso alento, da nossa ajuda, do nosso cuidado? Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas? Já parou para imaginar que talvez nós não estamos agindo com graça, nós estamos agindo com hospitalidade com o outro, porque não percebemos, simplesmente não percebemos o outro ao nosso redor? Já parou para imaginar, irmãos, por quantas pessoas estamos orando hoje? Por quantas pessoas estamos convivendo, entendendo a necessidade desses irmãos e agindo não apenas na oração, que a oração tem poder, mas também
se eu tenho condições de agir com graça também, ajudando financeiramente, ajudando para que aqueles irmãos tenham alento, tenham cuidado. Ela percebia a realidade em que vivia. Ela foi uma mulher hospitaleira. E sabe o que é interessante? Que às vezes nós esperamos que as pessoas venham até nós para que daí nós possamos agir em benefício delas. Mas já parou para pensar quantas vezes nós chegamos e agimos e abordamos esses irmãos e abençoamos porque a iniciativa foi minha e não da própria pessoa? Irmãos, quanto mais nós vemos as questões aí das igrejas no Brasil e no mundo, nós percebemos que ela precisa agir para que a comunhão bíblica seja fortalecida uns com os outros. Nós percebemos que o mundo traz essa superficialidade nos relacionamentos. E o termo filosófico é relacionamentos líquidos, superficiais. Mas essa mulher me ensina a perceber a realidade em que eu vivo, a entender de forma profunda as pessoas que estão ao meu redor. Não para fofocar, mas para ser instrumento de bênçãos. Não por curiosidade, mas para ser agente de auxílio, de alento, de acolhimento para a vida dos outros. Porque às vezes tem isso, né? Nós queremos saber da vida dos outros simplesmente por saber, por curiosidade. Mas essa mulher nos ensina que devemos agir entendendo a realidade em que nós vivemos e nas nossas condições agir com hospitalidade, acolhendo, sendo instrumento de bênçãos e não de maldição. Infelizmente é o que a gente mais vê. Pessoas que querem derrubar outras, pessoas que querem se sobressair de outras, pessoas que acham-se no direito de pisar nas outras. Mas essa mulher vai mostrar que mesmo tendo muitos bens, mesmo sendo rica, ela agiu como instrumento de Deus para abençoar outros. Para abençoar, nesse caso aqui, o profeta Eliseu. Irmãos, mas a segunda coisa que nós podemos ver aqui na realidade dessa mulher e nessa história que a Bíblia nos conta é que a própria hospitalidade dela. Primeiro, essa mulher, para nós, era desconhecida, e porque nós não temos o nome dela. O texto vai dizer que onde se achava uma mulher rica, mas ela não diz. A Bíblia não vai dizer como é o nome dessa mulher. A Bíblia não diz qual é o nome desse marido. Por isso ela, sendo desconhecida aos homens, mas ela era conhecida diante de Deus. Deus a conhecia. Deus sabia o seu coração. Deus sabia que essa mulher, ela seria instrumento nas suas mãos para abençoar a vida do profeta. E ela agiu de forma extraordinária, irmãos, abençoando. A mulher não deixou que seus bens atrapalhassem sua vida de dedicação e benefício ao outro, e benefício do outro. A mulher entendeu que a sua vida é instrumento nas mãos de Deus para abençoar os que estão ao seu redor. Interessante que nós, quando fazemos um paralelo entre a mulher e o próprio marido, nós percebemos que o marido é um pouco mais passivo. Nós percebemos que o marido não está tão envolvido com essa realidade, mas a mulher, ela influenciou positivamente o seu esposo a que eles agissem em benefício na vida do profeta. Interessante, irmãos, que a sua hospitalidade foi tamanha que junto com seu esposo ela mandou fazer um quarto destinado para que o profeta Eliseu ficasse enquanto ele passava pela região fazendo seus trabalhos ministeriais. Ele tinha um lugar para descansar,
para repousar a sua cabeça, para descansar do enfado do trabalho do dia. E não apenas um quarto, irmãos, mas o profeta, foi colocado para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para quando ele estivesse naquela região, ele tivesse um lugar que pudesse descansar, um lugar em que pudesse restabelecer suas forças físicas para continuar o trabalho no reino. E talvez o quarto fosse tão grande que era suficiente até para o seu assistente, Geazi, ficar nesse quarto. Irmãos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de servir a Deus servindo ao outro? Quantas vezes? Quantas vezes nós deixamos de ser bênção na vida do outro? Quantas vezes nós pensamos em nós próprios em detrimento de agir de forma que o outro seja beneficiado? Quantas vezes perdemos a oportunidade de servir a Deus? Irmãos, essa mulher vai nos ensinar que devemos agir com hospitalidade para com os demais irmãos ao nosso redor. Já parou para imaginar quantos missionários que vêm aqui para o Brasil para relaxar, para descansar, porque o trabalho é enfadonho, o trabalho é duro, e muitas vezes esses homens e essas mulheres estão ali em países que estão fechados para o Evangelho, mas ali eles entregaram as suas vidas para ser instrumento nas mãos de Deus, para abençoar outros, e quantas vezes essas pessoas estão machucadas, estão estressadas, e nós simplesmente não somos agentes de acolher, de acolhimento, de agir de forma que o outro seja beneficiado. Nós vemos ali na ONG Aprisco, ali no Rio Grande da Serra, nós vemos o trabalho do presbítero ali, responsável. Quantas e quantas famílias de missionários vêm para descansar? Quantas e quantas famílias de missionários vêm para fazer algum tratamento médico e eles ali recebem de coração aberto aqueles irmãos para que ali seja um momento de refrigério para a vida deles, para que eles voltem restabelecidos para o seu trabalho missionário. Mas quantas pessoas fazem isso, irmãos? Quantas pessoas são instrumento de Deus para abençoar a vida do outro? Ali também nós vamos perceber que ele, com o trabalho dele ali, recebe muitos refugiados, sendo hospitaleiros ali. Irmãos, devemos ser agentes para acolher outros, para trabalhar no reino, para servir aos outros. Mas uma terceira coisa aqui que nós percebemos é que com a atitude dessa mulher nós percebemos o zelo dela pelas coisas de Deus. A mulher serviu a Deus quando serviu ao profeta. Isso é glorificar a Deus. E às vezes nós vemos isso, glorificar a Deus, devemos agir para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Mas o que isso significa? De fato, de direito. E nós vamos perceber algumas coisas. Glorificar a Deus é viver diariamente fazendo as coisas certas sem precisar pegar atalhos. Isso é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é respeitar o próximo. Isso é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é não chegar atrasado no trabalho e cumprir todas as suas obrigações. Isso é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é cuidar do próximo, visando o bem-estar dele e outras coisas. Muitas outras coisas é glorificar a Deus. Devemos colocar na prática da vida o que é glorificar a Deus. E glorificar a Deus de fato com as nossas atitudes. A mulher abençoou a vida do profeta sem buscar nenhum interesse. O seu foco não estava nela, mas estava no bem-estar do profeta. Ela não buscou ajudar aquele homem
para ter um filho, por exemplo, se você ler toda a história até o versículo 37, nós vamos perceber aí que o profeta profetizou um filho para essa mulher. Mas ela não foi para ser beneficiada porque não tinha filho e para ter filho. Não foi esse o foco dessa mulher. Ela também não queria nenhum benefício financeiro pela influência que Eliseu poderia ter ali com os principais do povo de Israel. O foco dessa mulher, o único foco, o exclusivo foco dessa mulher era ser instrumento de bênção na vida do profeta Eliseu. Que também, irmãos, nós possamos ser bênçãos. Que o foco do nosso coração esteja em beneficiar o outro. E isso é glorificar a Deus. Isso é ter zelo pelas coisas de Deus. O próprio Jesus vai orientar que quando você não age em benefício do outro, isso está diretamente apontando que você não está beneficiando o próprio Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós tivemos a oportunidade de zelar com as coisas de Deus, mas simplesmente não zelamos. Essa mulher nos ensina a que devemos zelar pelas coisas do próprio Deus. E por último, e não menos importante, de uma visão macro, nós vamos perceber que Deus, ele cuida dos seus filhos de forma completa. Primeiro, entendendo que ela fazia parte do povo de Deus e ele também. E ela não fez em benefício próprio, mas Deus cuidou da vida daquela mulher, deu filho para aquela mulher, para que ela pudesse ser mãe. E da mesma forma que ela foi instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de Eliseu, Eliseu foi instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida dessa mulher. E é assim que funciona a dinâmica da vida no reino. Nós nos beneficiando mutuamente, porque esse é o cuidado de Deus para conosco, para seus filhos. E a pergunta que eu quero deixar e finalizar é as perguntas, né? Você tem uma visão ampla do reino de Deus? Você compreende que Deus nos trouxe para fazer parte da sua família? Você entende que Ele nos hospedou, entre aspas, em uma hospedagem permanente como filhos, como salvos, como participantes do seu corpo, do corpo de Cristo? E agora nós fazemos parte do seu povo e desta feita somos cuidados minuciosamente por Ele. É por isso, irmãos, que nós devemos ser instrumento de bênçãos e não de maldição. Porque a dinâmica do reino de Deus é que Deus usa todos os seus membros para que se cuidem mutuamente, para que cuidem uns dos outros, para que se preocupem uns com os outros, para que a glória de Deus seja manifestada no seu povo. Irmãos, que não deixemos nenhum empecilho do nosso tempo ou o nosso coração individualista nos atrapalharem de servir aos nossos irmãos com nossa hospitalidade. Que os exemplos bíblicos nos encorajem para viver essa prática, sabendo que no poder do Espírito Santo possamos cumprir. Que não nos falte amor e não falte bondade para com os demais irmãos. Aquele que não vive para servir, ele não serve para viver, dizia um homem. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse momento aqui. Eu venho te pedir, meu Deus, pelos pedidos aqui postos, que o Senhor continue abençoando a vida, meu Pai, do Carlos, abençoando a vida da Rosângela, da Lúcia, da Rita, da Patrícia, da Selma, da Deise, da Ângela, da Eliene, da Delva, da Alexandra, da Marinalva, meu Pai. Abençoe a vida dessas mulheres, desses homens de Deus. Que o Senhor continue, Deus, dando graça, agindo com poder. Eu te peço pelos pedidos aqui postos, que o Senhor venha
com a sua poderosa mão, meu Deus, segundo a sua vontade, responder esses pedidos de forma positiva ou de forma negativa, mas que nós possamos entender que a sua boa mão tem cuidado das nossas vidas. Também te pedimos, meu Deus, que o Senhor molde os nossos corações e que os empecilhos do nosso tempo não nos afaste, não nos deixe, meu Pai, alheios à realidade que vivemos, e que nós possamos ser hospitaleiros uns com os outros, sabendo que o Senhor tem todo o poder para cuidar das nossas vidas, meu Pai. Sabendo que o Senhor nos acolheu como filhos, o Senhor nos trouxe para perto de Ti como filhos amados, e que nós possamos ser instrumento de bênçãos para a vida daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Nos ajuda, meu Pai, nos fortalece, meu Pai. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ver o Seu reino de forma mais ampla e que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Assim que nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, tchau, tchau. Deus abençoe, que essa semana seja uma semana abençoadora em sua vida e que você seja instrumento de bênção na vida dos seus irmãos. Tchau, tchau.